Seja bem-vindo a mais um módulo da Academia Conte Heitor. Nessa aula, vocês vão entender um pouco mais sobre taças, sobre a utilização das taças, cada modelo de taça para cada tipo de vinho, como tratá-las, como cuidá-las e como fazer com que a sua experiência com o vinho seja ainda melhor a partir das taças. Para começar, os dois modelos mais utilizados para consumo de espumantes, todos aqueles vinhos que contêm bolhas, seja um espumante de qualquer região do mundo ou champanhes que são específicos da França. Essa taça, mais conhecida como flute ou flauta, ela é uma taça que já foi muito utilizada e já foi recomendada para todo estilo de vinhos espumantes. Atualmente, ela já não é mais recomendada para todos os estilos, especialmente para vinhos mais tranquilos, vinhos mais frescos, vinhos com menos complexidade especialmente. Então, não mais sendo utilizada para os champanhes, por exemplo, que são estilos de espumantes com muita complexidade. Já para esse perfil de espumantes, a recomendação é a taça tulipa. Essa taça que tem um bojo mais largo, uma abertura maior, ainda assim mantém uma certa altura que possibilita a visualização da perlage, ou seja, dessas bolhas, mas que a gente consegue perceber muito mais aromas. O fato de ser mais aberto, a boca, faz com que a gente perceba mais os aromas e alguma complexidade que numa taça como essa seria muito difícil de perceber. Então tá aqui a principal diferença dessas duas taças. Lembrem-se que para espumantes complexos, então a preferência é desse tipo de taça maior e essa cada vez menos vem sendo utilizada. Óbvio que se você tem aí na sua casa, você vai continuar utilizando, mas prefira utilizar para espumantes menos complexos, mais frescos. Para vinho branco, uma taça para Riesling, Sauvignon Blanc e essas uvas aromáticas, uma taça de bojo médio com a lateral reta é ideal. É uma taça própria, você vai conseguir sentir bastante os aromas desse perfil de vinho, principalmente o fato dela ser menor, o serviço também, a quantidade de vinho dentro dessa taça vai ser menor, permitindo que você beba sempre um vinho em temperatura adequada. Para Chardonnay, por exemplo, a utilização ideal é de uma taça de bojo mais largo, assim como essa. Essas taças são chamadas de taças Bourgogne. Por quê? Porque é o nome da região de onde vêm as uvas Chardonnay e Pinot Noir. Essas uvas, elas são dessa região e elas necessitam de taças nesse tipo de formato. Primeiro porque a Chardonnay é uma uva branca não aromática e a Pinot Noir é uma uva mais delicada e necessita então desse bojo mais largo com uma boca mais fechada. Assim, os aromas se abrem dentro do bojo, mas ficam retidos dentro da taça. Esse é o fundamental motivo pelo qual essa seria a taça ideal. Já para vinhos da região de Bordeaux, por exemplo, é utilizada essa taça com o mesmo nome. E ela é necessariamente para estilos de vinhos mais potentes, mais intensos, mais encorpados. Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Carmener, Tempranillo, essas uvas em geral são servidas nesse modelo de taça, que tem a lateral mais reta, porém o bojo é bem grandão. Por quê? São vinhos mais intensos e facilita para a abertura desses aromas, a volatilização desses aromas, por isso que a gente roda a taça também. Para vinhos de sobremesa, vou separar também em dois estilos de vinhos de sobremesa. Aqueles vinhos de sobremesa a partir da botritização, ou seja, um ataque fúngico, por exemplo, Sauternes, Tokai ou Trockenbeerenauslese da Alemanha, idealmente seriam essa taça que parece com a tulipa de champanhe, mas ela é mais baixinha. Ela mantém também os aromas concentrados aqui dentro desse bojo, mas tem potencial para a volatilização desses aromas com
com tanta complexidade. Idealmente, para late harvest ou algum outro estilo de vinho de colheita tardia, esse é o modelo ideal, com essa boca também mais aberta. Agora, para os vinhos doces ou fortificados secos, a minha sugestão é essa taça menor, que é uma taça conhecida como taça ISO. É mais ou menos esse modelo da taça ISO, porque ela tem um bojo de tamanho pequeno e uma abertura de boca também menor. E para vinhos fortificados é fundamental que seja menor o bojo e a abertura, porque quando a gente fala de vinho fortificado, a gente está falando de uma carga alcoólica bastante alta. E isso vai fazer com que o álcool seja o primeiro componente a atacar o seu paladar e o seu nariz. Então, por isso é importante que a boca não seja muito aberta, para que você não sinta, antes de mais nada, o álcool. Agora, como cuidar das suas taças? Uma dica para lavar as suas taças é bicarbonato de sódio. Só que, às vezes você não tem bicarbonato em casa, você pode também fazer a lavagem das suas taças com detergente neutro. Antes da utilização do detergente, prefira o bicarbonato, vai manter sua taça completamente limpa e sem resíduos. Agora, se não tiver, detergente neutro é sempre a preferência e enxaguar bem, preferencialmente com água quente, que ajuda também na retirada de qualquer tipo de resíduo. Lembre da taça como se ela fosse o instrumento para trazer o vinho até você. Quanto melhor for esse instrumento, melhor vai ser a sua percepção. Mas para que você não precise ter todos esses tipos de taças aí na sua casa, minha sugestão é que você tenha pelo menos as taças de maior utilização. Então, se você tiver uma taça formato de Bordeaux e uma taça no formato de Bourgogne, você já consegue atingir um número enorme de estilos de vinhos. Obviamente que para espumantes você também vai precisar de mais uma, então a minha sugestão é que seja no modelo tulipa. E para vinho branco, se você quiser uma a mais apenas para vinhos brancos ou rosés também, uma taça de tamanho médio seria ideal. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te encontro na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.